Chegamos, né? Demoramos, mas chegamos. Vamos esperar a galera entrar aí. Olha a hora. Esqueci de avisar a Maria Trancinha, mas eu avisei pelo Instagram. Não avisei pelo WhatsApp, mas avisei pelo Instagram. Eita lasqueira, né? Ai, ai, viu, Roberta? Você gosta, né? Da baixaria. Mas hoje eu não vou falar dos negros do topo, não. Hoje eu não... Você quer dizer, né? Sempre pode entrar no assunto. Não é a prioridade, mas sempre pode entrar. Porque de alguma forma dá pra falar. Boa noite, boa noite. Vou esperar vocês entrarem. Menina, eu vou lhe dizer, se tem aqui onde eu moro, a gente podia fazer exportação de muriçoca. Se vocês estiverem precisando aí, é só falar que a gente bota num potinho e manda. Né, menina? Qual é o horário que você pode aí, esse horário, é? Olha, direto de Feira de Santana, minha terra, a princesinha do sertão. Olha, Lenise, primeira vez na live, né, Lenise? Boa noite. Eita! Manu tá internacional, até na Colômbia. Mas eu tenho seguidores em vários lugares mesmo. Eita, que as muriçoca fica chiando no ouvido. E aí me dá um nervoso. Vamos esperar entrar mais um pouquinho. Lá ele. Eita. Olha a conversa da outra. Vamos esperar entrar mais um pouquinho. Como toda baiana, o Laele veio logo assim, ó. Menina, esse povo presta. Ei, todo o povo esperando desde cedo a live, perguntando o horário. Eu não estou estipulando horário porque minha vida não tá alinhada. Então eu fico com medo de colocar um horário e não dar conta. Então, para as pessoas não ficarem esperando, eu prefiro ir vendo a dinâmica do dia e vendo o horário que dá para fazer, né? Eu só sabia que ia ser hoje, agora o horário eu não sabia. Passou o fumacê aqui nesse instante, tá um cheiro de baigon. As elites vão dizer que lá ele é homofobia. Ah, tá por fora, já disseram. Que a gente falou lá ele a vida inteira. Seja lá quem foi, ninguém nunca disse isso. Aí botou na internet, outros lugares aprenderam. Aí agora pronto. Me deixe, viu, Arnaldo? Me deixe. Eu queria agradecer as pessoas que fizeram as doações para o Festival de Acarajé. Eu coloquei na legenda que foram mais de 40 acarajés, mas não foram mais de 70 acarajés. Todas grandes, com vatapá, caruru, camarão. Os meninos comeram, se fartaram, né? A gente ficou aqui até quase 9 horas da noite, eu acho, porque os mais jovens, assim, só saíram quando acabou, sabe? Fique tranquilo. Quando acabou foi que o pessoal saiu. Mas até enquanto tinha acarajé, tinha gente. E aí, tava uma delícia, viu? Tava muito gostosa. Aí eu comi umas 4. Eu comi umas 8. Olha o outro aqui dizendo que comeu umas 8. Não tem nem vergonha de dizer que comeu umas 8. Mas todo mundo comeu e repetiu. Os meninos adultos também, todo mundo comeu e repetiu, né? Eu agradeço muito, muito mesmo que as pessoas que doaram, Lice, Jonathan, eu não lembro o nome de todo mundo, não. Até porque tem pessoas que eu não sei, não conheço mesmo. Mas muita gente doou. Aí a gente conseguiu 5 quilos de massa, camarão, comprou tudo direitinho.
Os meninos tomaram refrigerante. Eu sei que eu não gosto de colocar refrigerante em nenhuma festa da Quilombo, não coloco. Mas acarajé é cultural. As pessoas tomam acarajé com Pepsi, com Coca-Cola, e aí até tirar isso aí vai ser complicado. Mas foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Aí eu agradeço a vocês. Não sei qual será o próximo evento, porque o programado mesmo é a Ibejada, né? Mas se eu ainda tivesse com os livros, eu ia fazer uma feira literária. Mas como eu tive que vender todos os livros, aí eu não vou fazer, mas vamos ver aí. Qualquer coisa eu aviso aí pra vocês. A gente continua, a gente não, eu continuo na mesma situação que todo mundo já sabe. O Pix tá na bio, a vaquinha também. Como é que a pessoa que não gosta de acarajé, gente? Ai, não, a pessoa não pode ser feliz. Pensa aí, uma pessoa que não gosta de acarajé, gente, a minha, viu? É porque eu que fiz não, mas tava daquele jeito. Aliás, toda semana eu faço pra agradar meus orixás e toda semana o que sobra a gente come e é maravilhoso. Então, agradecimentos feitos. Bastante gente já tá na live. E o tema da live de hoje é: admitir nossa dependência dos brancos é assumir nossa derrota. E aí eu queria fazer uma ressalva. Sofre bullying porque não gosta de acarajé, né? Você merece. Merece. Todo mundo aqui tá dizendo que você merece. Eu não. Cada um com seu gosto. É, meu filho, você merece o bullying que você sofre. É, acarajé fobia. Se lasca, quero nem saber. Quem mandou não gostar? Então, e aí eu queria fazer uma ressalva em relação a isso, porque quando eu coloquei o post, alguém disse que admitir é o primeiro passo para a cura, para mudar, não lembro. E eu queria dizer que uma coisa é admitir e outra coisa é reconhecer. Porque você colocou aqui, foi botando tudo junto, a cola caiu em cima, tá aí cheio de cola em cima. Aí pra poder tirar. Quem sabe faz ao vivo, né? Toda vez que eu faço live, tem alguma conversa paralela no meio da live. Olha pra isso, para as muriçoca, querendo me levantar daqui, me levar pra Feira de Santana, pra dar na cara de Bruno. É, Bruno? Misericórdia. E aí, então, uma coisa é reconhecer que a gente depende do branco em uma certa... até um certo ponto, né? E outra coisa é você admitir. Quando você admite, você se acomoda. Você se conforma, sabe? Boa noite, Lucas. Boa noite, Lohana. Meu pai lhe abençoe, sua bênção. Então, a ideia é sair desse lugar de conforto, desse lugar de não tem jeito, e passar para o lugar da ação, né? E todo mundo pode agir. A gente pode pensar assim: eu não posso agora, mas eu posso fazer um planejamento de curto, de médio, de longo prazo para poder, né? Eu sempre uso como referência aquele filme, sempre falo sobre ele, geralmente em todas as lives, que pra mim é bem simbólico. Boa noite, Paulo. E o filme The Spook alguma coisa, né, que tá na Netflix, que é o detetive que interrompeu a passagem daquele homem que se fingiu assimilado para poder entrar na CIA, e dentro da CIA aprendeu a fazer revolução, depois voltou para sua comunidade, recrutou os meninos do movimento e fez uma revolução na sua comunidade. E esse filme é censurado porque ninguém quer que a negrada acorde, né? Não é interessante. Então, eu queria conversar sobre isso com vocês, porque eu percebo, todas as vezes que eu falo de autonomia, todas as vezes que eu falo sobre dar poder ao nosso povo, construir uma nova África, reconstruir a África, né? Em todas as diásporas, ter nossas próprias escolas, nossas próprias empresas. O primeiro obstáculo
É a mentalidade, né, Lucas? Excelente filme, né? É a mentalidade dos nossos em dizer assim, mas não tem como fazer isso porque nós dependemos dos brancos. E tem pessoas que até meio que celebra isso, sabe? Porque a gente tem uma certa... Por exemplo, você está desempregado e está passando necessidade e quem conseguiu um emprego para você foi o branco. Ou você teve um filho, você não tem condição de criar e uma pessoa branca adotou essa criança. Vamos jogar lá, Helenise. Ou você está passando uma situação de necessidade e a maioria das pessoas que te ajudam são brancas. Uma coisa são eles ajudarem, outra coisa é a gente celebrar isso, sabe? A gente ficar agradecendo. E é essa postura, eu sempre falo. O nome do filme é O Detetive Boa Noite, Emília, que interrompeu a passagem. Só que tá em inglês. Então é The Spooking. THE, Spooking e alguma coisa. O resto eu não sei. Se Lucas souber, coloca aí pra mim, pra alguém ver aí. Certo? E aí, a gente precisa sair desse lugar de ficar agradecendo ao branco por algum tipo de bem que eles tenham nos feito, porque se a gente está em situação de dependência, a gente tem que agradecer ao branco. A situação de dependência do preto em qualquer lugar do mundo, tanto diáspora como no continente, é responsabilidade do branco. Porque no território africano é por conta, boa noite, é por conta de todo o saqueamento que a Europa faz com o continente, né? De explorar seu território, de roubar tudo que é nosso. E quando eu falo tudo que é nosso, é porque eu vou me colocar sempre enquanto pessoa africana. Eu não nasci no Brasil porque a minha família escolheu isso. Eu nasci no Brasil porque os saqueadores, os invasores sequestraram meu povo e trouxeram meu povo para cá, certo? Então eu não vou jamais me dizer brasileira. Depois que a consciência veio, Spooking, não é Spooking não, é Spooking, 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 eu acho que é isso. Se eu me lembro bem, é isso, sabe? Então, eu, como já disse a vocês, eu estou hoje, nesse momento, em situação de necessidade. De situação de precisar de doação, de precisar de ajuda. E eu tenho gente branca que me ajuda? Tem. Mas todas essas pessoas, que não são tantas assim, elas sabem... Ah, Spook, isso mesmo, é esse nome aí. Isso, eu vou até printar a tela para eu não esquecer. É esse nome aí mesmo, Augusto. Muito obrigado, viu? É Spook, né? Não é Spooking, não. É Spook. Spook. S-P-O-O-K. Certo. Então, eu tenho essas pessoas, né? Que me ajudam. E essas pessoas, elas estão lá no meu ciclo de amizade, porque eu já conheço há muito tempo, mas elas sabem quem sou eu. Elas sabem o meu posicionamento, sabem que eu chamo branco de urugu. Inclusive tem uma dessas pessoas que diz assim, essa urugu aqui te ama. Ainda fala assim. E eu não tenho problema com isso, sabe? Eu sempre digo assim, obrigada Lucas, Augusto e Lucas já colocou o nome aí, viu? Eu não tenho problema com isso porque... essas pessoas não exigem de mim que eu tenha um posicionamento diferente. Se exigisse, eu não tenho medo de nada assim. Eu só tenho medo de ser incoerente. Qual é, africana? De ser incoerente, de ficar pregando uma coisa e vivendo outra. Eu me policio muito, eu observo as minhas atitudes para não estar caindo no erro. Sei que erro também porque eu não sou perfeita. Mas eu vigio muito nisso. E como eu falo aqui, a gente precisa, que a gente, né, tem que parar de agradecer, de depender do branco.
Hum, pronto. Eu. E urugu é uma palavra que Marimba Anne criou para definir o branco. Vão lá no Google, procure a obra de Marimba Anne chamada Urugu, que ela fala sobre o urugu, uma pessoa desconexa, né? Uma pessoa fragmentada, uma pessoa incompleta, tem um monte de definição. Vocês vão procurar, porque é como ela define a pessoa branca. Então, muita gente do continente chama de Mindele, de Oimbo, né? Tem várias denominações e eu chamo de urugu. Aprendi com Marimba Anne e gosto, né? Eu só chamo assim, de urugu. Então ela diz que ela é uma urugu que me ama e ela sabe, ela e todas as pessoas, seja da minha família, do meu ciclo social, que eu sou essa pessoa. Muita gente se afastou, muita gente da família também, tem muita gente crente. Não tenho problema nenhum com isso, porque você tem amigos brancos. Eu tenho pessoas do meu ciclo de relação que são brancos, né? Pessoas que eu sei, que já conhecia, que são do meu ciclo de relação, mas que não são minha prioridade e eles sabem disso. A minha prioridade é o meu povo, sabe? Se eu, por exemplo, nesse momento, tivesse poder e eu tenho um primo branco e um primo preto na mesma família, né? Filho do mesmo pai, e eu tiver que ajudar um ou outro, eu vou ajudar o preto. Ache ruim quem quiser, porque é assim que eu acredito. Por quê? Porque tudo para nosso povo é mais difícil, porque nós estamos nesse estado racista, nesse estado de desgraça. E aí, se a gente ficar, eu tenho uma empresa e eu contrato as pessoas pela qualidade técnica e não pela cor. Eu contrato pela cor. Contrato pela cor. Contrato principalmente, se eu tivesse uma empresa, eu tô dando um exemplo. Contrato principalmente sabendo que essa pessoa não é só preta, mas é uma preta que pensa no povo preto. Porque tem um monte de gente preta que ganha dinheiro do preto e vai gastar com branco. E vai gastar viajando para a Europa. E vai gastar fazendo turismo dentro de lugares embranquecidos, dos resorts, dos restaurantes caros, morando em condomínio caro, sabe? E não dá o feedback para sua comunidade. Exatamente. Branco contrata pela cor desde sempre. A aparência sempre é o que conta mais forte, né? A gente vê pessoas que não têm qualificação, mas que é contratado por conta da aparência. Eles têm herança, eles têm as indicações. E a gente tem o quê? A gente tem a gente. Minha família é a cara do Brasil, 10% de preto. Graças a Deus, a parte melhor sucedida é a preta, para não dar ousadia. Que sorte, né? Exatamente. É sobre isso, sabe? E o engraçado é que eu sou assim, mesmo sendo quando eu era da esquerda. Quando eu me tornei, fez uma reforma na casa e contratou pessoas brancas. E eu já vi muito isso quando eu era da esquerda. Gente negra que os assessores eram brancos. E eu sempre dizia assim, eu me lembro que uma vez, menina, a Muriçoca tá demais aqui. Eu tive uma discussão com meu irmão por conta disso, porque eu disse assim, se eu fui candidata, né, deputada federal, e eu disse assim, se eu conseguir ser eleita, do meu motorista ao assessor mais próximo vai ser preto. Fotógrafo, qualquer pessoa que for contratada será preta. Aí meu irmão disse, que maluquice é essa? Por que não contrata as pessoas porque tem qualidade técnica, porque sabe fazer? Eu disse, contrato porque sabe fazer e porque é preto. Sabe? Porque tem muita gente nossa que sabe fazer tudo que o branco sabe. Inclusive, muita gente nossa tá trabalhando, construindo o império do branco, porque sabe fazer muita coisa boa. Uma vez eu assisti um documentário contando a história de como foi feito o filme Frozen, né? E eu, como sou professora, eu gosto muito de coisa infantil, eu assisto muito filme de
como é que fala? Animação. E eu tenho muito interesse em audiovisual para criança, porque eu trabalho com criança, essa é a minha vocação, é o que eu gosto de fazer. E eu sonho com criar um audiovisual para crianças pretas. E aí eu fui assistir esse documentário, e nesse documentário só tinha um líder não é líder que fala, diretor de departamento preto. Ele era um mangangão de um daqueles departamentos que faz alguma coisa, não sei se era de supervisão, era quem dava o último aval, e ele era o único preto que era diretor de departamento. E eu fiquei vendo aquele cara assim, foda, explicando as coisas e tal. Eu digo, porra, mas esse cara não podia estar com uma produtora pra fazer animação pra criança preta? Sabe, fiquei assim, porra, ele podia estar fazendo isso pela gente. Agora, quando é o contrário, os brancos, na sua grande maioria, só se acerca de brancos nos seus quadros, é isso. Ninguém diz nada, ninguém pergunta por quê, ninguém questiona. Só quando a gente diz que vai fazer o mesmo. Então, eu fiquei assim, porra, e ele acha massa que ele é o único preto naquele lugar. Eu acho isso tão ridículo, mas ele acha massa de ser o único preto naquele lugar. E aí, eu vejo várias pessoas achando isso massa, ser o único preto. Inclusive, no mesmo documentário, aquele ator, que eu esqueci o nome dele, que fez o irmão de T'Chaka. Esqueci o nome, o pai de Killmonger, né, que morre no começo do filme. Aquele ator, é ele que faz a voz do Tenente Matias, né? E ele mesmo falou que ele se sentia honrado de ser o único preto que protagoniza o filme de Frozen 2. E eu fiquei assim, gente, as pessoas ainda têm esse... Meu Deus, as coisas fogem às vezes, sabe? Ainda tem esse orgulho de ser o único preto em algum lugar, sabe? E aí, é muito triste isso. E eu não tinha reconhecido que era ele, mas ele é o único. Ele falou que ele é o único ator, e é mesmo. Frozen é um filme branco, né? Praticamente todos os personagens são brancos. E ele, Tenente Matias, se eu não me engano, ele e a esposa, né? São os únicos. Ultrapassado demais. Mas ainda existe muito isso. A primeira médica, a única tenente da aeronáutica, vejo isso o tempo todo e o povo celebrando, sabe? Achando massa. É isso mesmo, mascote de branco. Mascote, chaveirinho, lambe, você sabe o que? Tudo isso, né? Então, eu vejo assim que esse cara, que é o diretor de supervisão, ele é um mangangão mesmo na Disney, e que é o único preto diretor de departamento, esse cara podia estar com a própria produtora para fazer animação. Ainda que começasse de uma forma, como é que eu posso dizer, arcaica, de uma forma simples, sabe? Porque a Disney também começou de uma forma simples. E hoje é um grande império. Grande império por causa dos brancos, né, que se promovem. Mas a gente pode se promover. A gente tem Tyler Perry, que tem uma produtora preta, mas que faz um monte de filme com pretos protagonistas, mas os filmes muito estereotipados, né? Então, a ideia é que essas pessoas se voltassem para o seu povo, porque a gente pode. Como não deve ser branco e estar aqui? É igual a ser branco e ser meu parente. É igual a ser branco e estar no meu ciclo de relação de alguma forma. Aguenta o rojão aí, porque nem os pretos tá aguentando. Agora mesmo eu fiz um post sobre Serena Williams, não foi? E outra angolana que agradecendo porque conseguiu um homem branco. E aí, uma pessoa preta disse assim, eu fiz o post aí, ela disse assim, eu tinha esperança nessa página, né, mas a minha família, todo mundo se relaciona com a raça humana,
A gente namora com humano, entendeu? Então, eu não acredito nesse negócio de que amor tem cor. Eu bloqueei na hora, que a pessoa que me segue sabe, eu falo isso em post, eu falo isso em lives, que aqui é uma página panafricanista, e que aqui, olha, matei uma muriçoca, e que aqui amor tem cor, aqui é de preto para preto. Então, não tentem fazer diferente. Aqui não é cristão, aqui não tem recorte de gênero, não tem feminismo, não tem luta pelos LGBTs. Aqui a gente luta pelo povo preto, seja ele LGBT, seja ele criança, seja ele gordo, seja ele mulher, seja como for. É aquela coisa de se colocar no lugar do outro. Se não tá aguentando aqui, imagina como é preto que vive isso 24 horas, 7 dias por semana. Mas muita gente que é negra também não suporta, não, porque a gente tá muito embranquecida. E às vezes a pessoa não suporta também o discurso. E aí eu sempre digo assim, vão procurar o site Mundo Negresco. Cadê Diego Benjamin? Vão procurar Palmitude. Vão procurar a Branquinize, vão procurar as Brancas do Ziriguidum, que tá falando agora sou eu, não é Valfredo. Vão procurar a revista que diz que é ébano, mas de ébano não tem nada, só a presidente da revista. Vão procurar esses lugares. Vão procurar as páginas de esquerda, Mídia Ninja, né, que diz que é a favor dos pretos. Vão procurar Rita Von Richthofen, né, que é a branca dizendo que fala pelos pretos. Vão procurar a página de Riso Negro, sabe? Vão procurar a Fristima, entendeu? Tá dando ticária, né? Vão procurar essas páginas. Aqui não é o lugar, gente. Eu já disse, eu não faço questão de seguidor, porque aqui eu não tô buscando verificação no Instagram, sabe? Eu não tô aqui ganhando dinheiro, eu não tô aqui querendo like. Eu tô aqui, como diz a Wilson, se você não entrar na minha sala de aula e não sentir angústia, eu não fiz o meu trabalho direito, sabe? Porque a gente foi muito tempo colonizado, Nicolas. Coça minhas costas aqui, corre. Tem uma muriçoca me comendo aqui. Tá brabo o negócio. Pensa aí, a pessoa faz live e fica se coçando. Mais pra baixo, perto do vestido. Aqui do lado de cá, pra baixo. Isso, vai procurar ela, né? E a maior prova de que esse povo tá lá embranquecido é que sua tia disse que eu era destemperada. Eu digo, aprendeu direitinho com o branco, né? Que o branco antigamente que dizia que a gente era desequilibrado, que a gente era destemperado, que a gente era raivoso. Agora os próprios pretos falam, né? Inclusive, Saramara fez um vídeo aí, coitada, que parecia que ia explodir com raiva, né? Coça. Se você soubesse o que a Muriçoca tá fazendo comigo aqui, vocês iam entender. Que é bravo o negócio, viu? Então, a gente reconhece, deixa eu ver aqui que botaram aqui. É importante falar que é panafricanista. Muita gente preta pensa até pelo mesmo caminho, mas está sem orientação política. Sim, às vezes a gente precisa ler, porque muitas vezes durante o diálogo é só emoção. E eu disse desde a primeira live, não se emocionem, sabe? Vocês chegam aqui emocionados, aquela coisa, porque eles concordou comigo com relação a Isupério, né? Aquela coisa toda. Mas eu disse desde o começo, não se emocionem, que aqui é tiro, porrada e bomba, confusão e gritaria. Para não falar o dedo no... Que entendeu, entendeu. Então vamos botar, senão a gente não sai daqui. A gente fica o tempo todo falando dessa galera e não sai daquilo que é o nosso tema mesmo, de verdade, de hoje. Então a gente pode até reconhecer que a gente depende do branco. Eu dependo do branco hoje, que é o Estado. Porque eu sou funcionária pública, até então, buscando autonomia, né?
Eu posso depender, na minha situação de fragilidade econômica nesse momento. Júlio, seja bem-vindo. Eu posso depender da ajuda de alguém que é branco. Eu posso depender em vários níveis. A gente depende em vários níveis. Mas a gente precisa reconhecer que depende e buscar autonomia. Não é porque eu dependo que eu tenho que me conformar com isso e ficar, mas os brancos são pessoas boas, né? Tem brancos que são bons porque eu precisava deles nisso e nisso e eles me ajudaram. Eu precisava deles nisso e nisso e eles me deram emprego, me deram roupa, me deram casa, me deram... Você já parou para pensar que tudo isso que eles fizeram por você, em algum momento, eles fizeram porque estão numa condição confortável? Vocês já pensaram que para que ele tenha essa condição de lhe ajudar, foi necessário que você não tivesse? Sabe? Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Entendeu? Então é aquela coisa, você depende para que o branco não dependa. Você precisa dele para que ele viva bem, para que ele tenha dignidade, para que ele... Você é violentado para que ele não sofra violência, para que ele ande bem na rua, não seja perseguido, não seja confundido com bandido, para que eles tenham privilégios. Para que eles tenham privilégios, é preciso que a gente esteja, certo? Então a gente precisa pensar nisso. Eu não tenho que agradecer, porque nada daquilo que eles me dão, ele pode até achar que é um presente, você pode até agradecer e tal, mas eles estão fazendo isso porque eles são os causadores do problema. Porque se a gente estivesse todo mundo bonitinho em África, com todas as nossas riquezas, sem ter sido roubado, sem ter sido sequestrado, a gente não estava dependendo de ninguém. Vocês estão brigando aí, Se todo antirracista usassem seus privilégios para fazer os pics para nós, ajudaria muito mais que qualquer pose na internet. Espera aí que eu não consegui subir aqui o comentário. Consegui agora. Sabe? Então, uma vez eu tive uma discussão muito séria com uma... uma discussão muito séria com uma pessoa, uma mulher branca, que adotou um filho preto. E ela estava brigando comigo porque eu critiquei a família Gagliasso. E todos os outros, Madonna, a outra, Angelina Jolie, todos que vão para a África adotar crianças africanas. E aí o que acontece? Essa mulher branca, que era minha seguidora na época, e tinha uma criança negra, disse, mas se a gente não fizer, quem é que vai fazer? A gente faz, é melhor a gente fazer do que deixar o menino à toa. Primeiro, se existem crianças pretas em situação de vulnerabilidade, é porque os brancos causaram esse problema de mães pretas, de famílias pretas não terem condições de cuidar dos seus filhos. Sabe? Não, a mãe, a família, porque na verdade toda a comunidade cria uma criança preta, a gente sabe disso. Se a comunidade não tem condição, é porque o branco tirou essa condição. Toda a miséria que você vê que eles colocam na mídia para falar que vem de África, são eles que causam, entendeu? Então, se essas pessoas fizeram isso e depois elas voltam para adotar, primeiro eles causam problema, depois se apresentam como solução. Entendeu? A gente não vai chegar a vir aqui falar sobre adoção, mas eu tô falando em relação a ser um problema de dependência que eles causaram e depois vem e se apresenta como solução. E a gente tem também um problema no Brasil, que eu conheci um assistente social que disse que é assim nos orfanatos, que eles vão dificultando o processo de adoção de crianças pretas para receber doações.
Então, a maioria das crianças que são adotadas aqui no Brasil são brancas, até nisso eles têm privilégio. E não é mentira, porque eu tenho uma amiga, colega de trabalho, que é professora, que fez uma extensão na sua casa para adotar 3 crianças, é casada e não conseguiu até hoje porque ela é preta e quer crianças pretas. E olha que ela não faz questão que seja bebê. Entendeu? Então, a assistente social diz pra mim que eles dificultam mesmo a adoção de crianças pretas aqui. E aí o que acontece? Esse povo vai pra África pra dizer que tá salvando os africaninhos. Igual o missionário evangélico. E aí o que acontece é que a gente vai louvar uma pessoa dessa porque adotou uma criança preta. Das pessoas negras, você já falou sobre a da mulher ou isso é papo de feminista? É papo de feminista, já respondi. Bom gagliaço ganhando grana pra caralho, pois é. Esse negócio aí é papo de feminista. Esse negócio é solidão de mulher preta, é solidão de povo, né? E a gente tem que aprender a se amar, porque a gente ainda não se ama. A gente ama uma idealização do nosso povo. A gente deixou de amar o branco, alguns, que tem muita palmiteira ainda, para poder amar pessoas pretas que são mais próximas do branco. E se ela for muito preta, tem que ser estilo Isa, cintura fina e rabão. Se for homem, tem que ser malhado, né? Sarado, com barriga de tanquinho. Então, é sobre isso aí. A gente tem que parar de ficar agradecendo. Oh, hoje eu não vou fazer 2 horas de live não, viu? Bora andar rápido para poder terminar que o meu celular só tá com 50% de carga. Meu celular. Pois é. Ai, meu filho dizendo aqui o meu celular, porque eu tô sem celular, porque eu vendi o meu, porque eu precisei. E esse ordinário tá dizendo que o celular é dele. É mole um negócio desse. Que é dele. Tem agonia. Então é essa pessoa assim que fica assim, ó, eu fazendo live e ele aqui do lado me chamando a atenção, me dando carteirada, viu? Sim. Então, eu vou usar, pra gente passar pro próximo tópico, uma frase de Garvey que diz: se nós somos um povo que não conseguimos construir o que outros povos construíram, nós não servimos de nada, nós não servimos para nada. A gente tem muita mania de achar que tudo que a gente tem foi o branco que construiu e a gente acha que a gente não pode construir. E a gente nem percebe que quem construiu para o branco fomos nós. O império construído para os brancos somos nós quem construímos. Em todas as áreas. Quem que trabalha para eles, gente? A maioria somos nós. Desde sempre, desde que eles nos sequestraram, justamente para construir seu império. Tem um lugar nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, eu não me lembro exatamente que lugar, que tem uma plantação de arroz dourado, que é a única do mundo, exporta para o mundo inteiro esse arroz dourado. Por quê? Porque a região do continente africano que eles sequestraram eram especialistas em cultivar esse tipo de arroz. E eles perceberam aquilo, levaram aquele povo para poder cultivar esse arroz para eles. E hoje, quem é que tem esse legado? É um ordinário iurugu que exporta para o mundo inteiro um arroz que vem de África. Sabe? Como várias outras especiarias, como o dendê, como o quiabo, como uma série de coisas que veio de lá. E que Luiz, quanto tempo? E eles trouxeram de lá e eles utilizam hoje como se eles tivessem descoberto a pólvora. Mas a pólvora, na verdade, foi roubada. Tá entendendo? Então a gente não consegue enxergar porque nós somos preguiçosos. E quando eu falo de preguiça, não é preguiça de trabalhar, não, porque a gente trabalha pra caralho. Eu tô falando de preguiça de pensar, de preguiça ideológica. A gente tá acostumado a comer ideias enlatadas, sabe? A gente tá tão acostumado a comer tudo enlatado que até as ideias a gente quer pronta, sabe? Num potinho pra gente consumir. Então eu vi um ator muito bom mesmo, negro, dizendo que eles dependem dos brancos para atuar. E na verdade isso é uma preguiça ideológica.
Sabe? Porque a pessoa nem percebe o quanto é potente que o branco só te contratou porque você é miseravão, porra. Porque você consegue fazer as coisas de uma forma muito boa. E ele quer lucrar com isso e é por isso que ele te contrata. A gente nem percebe isso. E na maioria das vezes a gente lota os shows. A gente gasta um absurdo de dinheiro para ir para show de gente branca. Sabe? E a gente não sabe que a gente tem poder de fazer isso pelos nossos. E a gente fica dizendo, mas são eles que têm isso, mas são eles que têm aquilo. Eu não posso deixar de comprar no Carrefour, porque só o Carrefour que tem tal coisa. E a gente não pensa que a gente pode ter também. Que a gente pode fazer. A gente só acha que eles podem fazer. Então a sua situação de dependência, a nossa situação de dependência, ela pode ser temporária. É só a gente começar a entender que a gente pode construir o que é nosso. Sabe? Se a gente hoje tem um Jordan Peele da vida fazendo meio mundo de filme de terror diferente, com protagonista negro, com uma trilha sonora africana, com um tambor, aquela coisa toda, aquele som que você vê, você sente África lá no fundo. Infelizmente a porra vai se casa com uma mulher branca e aí você fica, porra. Sabe? A gente ainda não entendeu o poder que a gente tem. Se você faz um plano, eu vou ficar 5 anos aqui dentro dessa instituição, me prostituindo para essa uruguzada, mas depois de 5 anos, como aquele cara do filme The Spook, alguma coisa aí, que eu não sei falar, e depois desses 5 anos eu vou sair e vou construir tal coisa na minha área. Sabe? Exatamente. Ele contrata um preto e leva um povo inteiro com eles. É igual a esquerda, né? A esquerda dá um emprego a um preto como assessor, a esquerda bota um preto lá dentro como parlamentar e os outros pretos vai tudo atrás, a esquerda, a esquerda, a esquerda. Sabe? Ai, Emicida no Teatro Municipal. Ai, 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 o preto, o preto, o preto. Vai um preto só e os outros pretos vai tudo atrás, parecendo manada. É tudo gado. Sabe? Para não nos demitirem. Ah, mas, meu filho. Eles não vão fazer isso, não. Eles não vão fazer porque eles sabem que a gente tem preguiça. Sabe? A gente tem preguiça. Mas eu tenho todos esses planos assim anotadinhos, porque eu olho para os meus ancestrais. Eu olho para Marcos Garvey. Eu olho para Zumbi dos Palmares. Sabe? E eu vejo que o meu povo fez uma escolha. Tudo hipnotizado, é isso mesmo. O meu povo fez uma escolha. Nossos ancestrais criaram quilombos em situação de escravidão, enquanto os negros da casa se conformavam com sua condição. Quem amava a liberdade preferia morrer a ter que se conformar numa terra que não era sua, sem riqueza, com medo. Eles foram sem ter certeza do resultado, mas com a certeza de serem livres. A gente constrói e fabrica bebidas artesanais de ótima qualidade, mas os pretos preferem comprar dos brancos. E quem é que compra? A gente. Sabe? E é isso que a gente precisa fazer, mudar a mentalidade dos nossos. Mas em muita coisa a gente já mudou. Porque hoje eu vejo muita gente dizer, eu só compro de preto. E antigamente a gente não via isso. Boa noite, Emerson, seja bem-vindo. Sabe? Então, os nossos ancestrais não se conformaram com a casa grande. E eles tinham uma situação de violência muito maior que a nossa. Eles podiam dizer, não tem jeito não, vamos morrer aqui mesmo, se conformar aqui mesmo, acabou. E a gente que está numa situação melhor, a gente não consegue pensar dessa forma. Mas quem fala sobre isso é Amos Wilson. Eu não me lembro a frase exatamente, mas ele diz que a gente vai recebendo pequenas bonificações, premiações, sabe? E a gente vai se conformando achando que está melhorando. E aí a gente nunca sai do lugar.
É por isso que discursos como o meu, como de páginas panafricanistas, é trazido como um discurso de inimigo, de alguém que está dividindo, porque eles estão se conformando com aquilo que eles acham que está vendo avançar. Avançar para quem? Para um... Boa noite, Oswaldo. Para uma pessoa, enquanto a maioria está se lascando, enquanto a maioria está sendo violentado, aí enquanto um usa uma coleira uma coleira não, grilhões de ouro, a maioria usa de ferro, e eles acham que os grilhões deles tá menor porque é de ouro, que brilha. Sabe? Porque brilha. Então para eles está melhor. Eles não estão comendo lavagem na senzala, eles estão comendo um pescoço da galinha. E aí eles se conformam com isso. Construir uma cultura de crescimento de todos e não de um. Exatamente. É isso que a gente precisa começar a pensar. Cada um na sua área, como o John Henry Clarke diz. Aquilo que você é bom, faça para o seu povo. Sabe? Se você é muito bom em questão de agronomia, pense o que é que eu posso fazer para organizar o meu povo em torno de construir um projeto de alimentação que não seja que não seja envenenado como aquilo que o agro nos dá todos os dias. A gente vai lá comprar comida envenenada. E o branco já sabe que dar migalha traz ainda mais o povo preto para eles, deixam os pretos da casa com a sensação de fazerem parte. Exatamente. Ai, que bom, que bom. Os negros da casa queriam apenas sobreviver, se mostrar não ameaçador e ter algum conforto. Por isso não via possibilidade fora da casa grande. É aquela história que Malcolm X diz, né? Que o negro da casa, ele dizia, se a casa pegasse fogo, Senhor, nossa casa está pegando fogo, e ele mesmo ia para lá apagar. Eu não sei se foi no Carrefour, no Extra, que teve, no Extra, não foi? Que O pessoal colocou fogo, os funcionários foram apagar. Pense aí que situação. É os negros da casa que vão lá, minha filha, correndo. Os donos se picam, porque eles não vão se meter no fogo e eles têm dinheiro até para reconstruir. Ô, Eduardo, mas eu nem gosto mais desse negócio de letramento racial. Eu gostava, mas é tanta gente usando isso para falar de antirracismo que eu tô tomando nojo dessa palavra de letramento racial. Então a gente vai na frente porque a gente acha que a casa é nossa também. Ai, eu vou perder o emprego. Sabe, a gente pensa logo assim, né? Eu tenho que ir lá pagar porque senão eu vou perder o emprego. É isso, a gente não consegue se ver sem essa dependência. Tá dando risada? Menina, a cadeira aqui tá desconfortável, mas vamos lá, vamos tentar. Certo. O africano de alma livre sabia que nunca seria humanizado, que os responsáveis pela sua violência não eram seus aliados e que não havia possibilidade de liberdade no cativeiro. Não há possibilidade de liberdade no cativeiro. E a pessoa que me fez ver isso hoje acha que é possível fazer aquilombamento dentro de escola pública porque tem preto. Que é possível fazer aquilombamento em espaços que os brancos geriram. Que gerem. Geriram não, que gerem. Não é possível fazer aquilombamento, ter liberdade dentro do cativeiro. E por mais que a gente ache que um lugar não é cativeiro, todo lugar em que o branco é o dono, que o branco gere, é um cativeiro. E aí eu coloquei aqui, o branco é o senhor e os cativeiros são tudo aquilo que te torna dependente dele. Tudo que te torna dependente, todo espaço que te torna dependente do branco, esse lugar é um cativeiro. O Estado, por exemplo, é o principal cativeiro. Ah, mas como é que o Estado é o cativeiro? Porque você depende do SUS, né? E defende o SUS com unhas e dentes. Ai de você que não defenda. Mas o SUS te violenta. O SUS, você chega lá, se você estiver morrendo, tem que depender de alguém, uma indicação, de alguém que faça a regulação para você, senão você morre.
Você chega lá, fica nos corredores, tem uma série de coisas, você chega lá parindo. Eles acham que porque você é negro, mulher negra, você consegue sentir mais dor do que a mulher branca. Não é isso? Então o SUS também é um cativeiro. O transporte público é um cativeiro. Sabe? E a gente não percebe, porque a gente depende, né? E a gente nem pensa assim, eu posso criar um transporte também. Sabe? Um meio de transporte. O dono de aplicativo, que criou o primeiro aplicativo, que foi a Uber, se eu não me engano, ele é um cara branco com certeza. Mas uma pessoa preta, se não tivesse a cabeça de escravo, poderia ter feito algo desse tipo. Não é? Mas não faz porque a gente não vê a possibilidade. Meu pai. Ai, Xangô, me dê paciência. Sai daí. O quê? Vá pra lá, vá sentar lá, deixa eu fazer minha live. Eles querem me ver. Não, eles não querem te ver, não é mole? Nicolas. Nicolas. Sim. Então, se você for fazer uma pesquisa, você tá fazendo sombra aqui. Se você for fazer uma pesquisa, se você for buscar todos os dados, você vai ver que é muito mais violência do que assistência. E assistência não é liberdade, porque assistência é dependência. Dá, por exemplo, ter um restaurante popular e dar comida, ou vender comida a R$1. Tá demais hoje você, viu, Nicolas? Jauari, ó. Para pessoas pretas, que é a maioria que depende, não é liberdade. Isso aí é assistencialismo. Liberdade é você poder comer aquilo que você quer e tem vontade. Certo? É você ter condição de ir lá e pegar aquilo que você quer comer. Não você ser obrigado a comer aquilo que te dão. Sabe? Como a dona branca que diz que é empregada da família, mas quando não quer mais o colchão, dá o colchão para a empregada. E é tão boa, ela me deu o colchão. Mas ela deu por quê? Porque ela comprou o melhor para ela. E aí essa pessoa disse para ela que ela era uma pessoa boa e que não sei o quê, mas essa pessoa não teve autonomia para comprar seu próprio colchão como ela quisesse. Sabe? E também não tem autonomia para produzir o próprio colchão, porque a autonomia é sobre isso, sobre a gente controlar também os meios de produção, sabe? É uma humilhação. A gente precisa controlar os meios de produção, não é só isso aí, só eu poder comprar, não, é o seu dono. O nosso povo precisa ser o dono das coisas que a gente consome, que a gente tem necessidade, para a gente não depender deles. Porque enquanto a gente depender deles, eles podem, a hora que eles quiserem, fechar as portas e dizer, vocês não vão nem comprar mais. Entendeu? E a gente precisa pensar nisso, em termos de controlar os meios de produção das nossas coisas, sabe? A gente precisa ter um centro de desenvolvimento para todas essas áreas de fabricação, de industrialização, entendeu? É enfermeira do SUS, né? Eu sei que são milhares porque a gente já não tem um plano de saúde. E eu fico todo dia pedindo aos meus orixás que eu não sinta nada, porque eu tenho pavor de hospital. Tenho pavor. Eu tenho morro de medo de ser violentada. Morro de medo. Porque você parindo, você sentindo algo, você não vai ter autonomia para meter a mão na cara de um, para pegar uma, sabe, para poder correr, para poder fazer qualquer coisa. Então eu prefiro não ficar. E agradeço todos os dias, porque eu não me lembro qual foi o dia que eu fui no hospital. Não me lembro. Ah, ainda bem. Louvado seja meus ancestrais. Certo? Então, a escola é um cativeiro e um dos principais cativeiros, a escola é uma fábrica de criar peão sem autoestima. Sabe? Mas os brancos sempre têm uma forma de sabotagem para manter o sistema de dependência dos pretos. Mas isso aí é preguiça também. Porque quando você olha para Marcus Garvey, para mim Marcus Garvey é referência, porque ele provou que pode ser feito. Ele provou que pode ser feito. E hoje, mesmo os negros americanos não sendo totalmente livres e sendo muito menos pessoas do que nós, a população menor, eles têm uma autonomia muito maior que a nossa, uma conscientização muito maior que a nossa.
Então, eu acredito que se os meus ancestrais conseguiram construir quilombos dentro de um sistema de escravidão escancarada, cheio de violência, de grilhões mesmo, preso no pé, no braço, não é possível que a gente não possa fazer. Se Marcos Garvey, com a educação de 6ª série, conseguiu, não é possível que a gente não... Manos e manas do Brasil, você tá dando boa noite pra quem? Então não é pra mim, sabe? Porque segundo o meu teste de ancestralidade, eu sou nigeriana. Pois é, meu filho, eu vi ali, ó, Nigéria, Benin, Togo, tem alguma coisa da África do Sul, de Angola, mas a maior parte ali, ó, Nigéria, Benin e Togo. Então você não venha pagar esse negócio de boa noite, minhas manas do Brasil, não. Viu? Só porque você é africano do continente. Dou logo um ano em você. Venha, Tomé, venha pra cá. Certo? Então a escola também é um cativeiro. Além e a escola, ela pode ser do Estado ou ela pode ser particular. Ela é um cativeiro. Sabe? E as empresas, todas elas, em qualquer ramo, são cativeiros. Você tá preso por uma lei trabalhista. Se mudar a lei trabalhista, você tá preso também. Em todos os momentos, você tá preso. Aí você sai, você recebe um certo recurso e fica preso aquilo ali e não consegue ver a possibilidade de ter seu próprio negócio, de construir autonomia. Você acha que precisa de um diploma e você passa a vida estudando, se acabando todo, se tornando mestre, doutor, para ser babá de branco. Para fazer coisas que você vai passar por muita coisa, muita violência em qualquer instância que você esteja. Porque a pessoa que não fez doutorado, sem problema também, a pessoa que não fez doutorado, que não fez pós-graduação e que é branco, ele não vai ser violentado pelo mercado. Ele vai ser indicado, ele vai chegar com facilidade e ele vai herdar também. É mais difícil porque não é uma coisa enlatada. É mais difícil porque você vai ter que botar a mão na massa. Né? É mais difícil porque você não vai ter uma pessoa te tutelando por trás e pagando por isso. Mas a tutela tem um preço. Dói construir autonomia? Dói. Ser tutelado também. Também dói. Porque Manuel Soares pode até não me dizer. Jamar pode não me dizer. Ícaro Silva pode não me dizer. Porque eles querem se manter lá. Mas a tutela deles também tem um preço. E não é um preço pequeno, não. Sabe? Mas é um cativeiro. Eu cansei de ver crianças sofrendo racismo dentro de escola. Cansei de ver professores. Conheço professores que tomam depressão até hoje por causa de um turbante. Porque fala de orixá, porque vai pra escola de sexta-feira de branco. Sabe? Exatamente. Eu conheço preto, com mestrado, com doutorado, trabalhando em casa de branco, trabalhando como atendente de loja. As pessoas acham que é o diploma que vai te libertar. Não é, o diploma foi feito para eles. A lei foi feita para eles. Eles fizeram a lei que você, se você tiver nível superior, você tem direito à cela especial, porque quem tinha nível superior era o branco. Agora toda a lei se muda. Você é preto, você pode ter a porra toda. Você vai ser violentado. Vocês lembram de Valéria, aquela advogada que defendendo uma pessoa foi violentada e arrastada do fórum? O diploma dela impediu que ela fosse arrastada, que ela fosse violentada? Não foi. Então, pra gente, qualquer lugar, se é tutelado pelo branco, é um cativeiro. Outro cativeiro é a religião. E a religião, quando eu falo de religião mesmo. Eu não tô falando só do cristianismo, não. O cristianismo é a pior de todas porque é a religião do branco. Mas os terreiros, eu digo por conhecimento de causa, são também cativeiros. A relação Casa Grande e Senzala está vivíssima. 28 segundos para acabar. Lá vai eu começar uma outra live para terminar com vocês. Tá vendo aí o negócio como é? Educação superior virou negócio de branco vendendo sonhos. Pois é, eu vou terminar e vou ter que começar de novo.